Pascoal assistiu o jogo pela televisão com o olhar do observador sem comentar na hora. A Lili viu o jogo de trás do gol. Eu vi o jogo da cabine. E eu acho muito curioso, porque eu conversava com a Lili antes de entrarmos no ar e eu ouvi atentamente vocês. As nossas visões são muito complementares. Assim, o mesmo jogo que o Zinho viu é o jogo que o Pascoal viu, é o jogo que eu vi, é o jogo que a Lili viu. Então, chama muito a atenção, né? Um primeiro tempo onde o Flamengo controlou a situação através da posse. Não foi um grande primeiro tempo, mas de maneira inteligente através da posse de bola. O Flamengo controlou os danos de jogar aqui na altitude, sofreu defensivamente pela direita, sua direita, porque as escolhas do Vitor Pereira expuseram o Flamengo a isso, né? Então o Vitor Pereira montou o lado direito defensivo com o Wesley, que não esteve bem, mas é um menino, né? E errou quase tudo, e com o Pablo, que voltava de lesão e que tomou um cartão amarelo com 10 minutos, e a partir daí o Pablo não deu mais um bote no jogo, né? O primeiro gol do Alcas, o Pablo poderia tentar dar o bote, não deu porque estava amarelado. O gol anulado do Castilho, o Pablo poderia ter dado o bote, não deu porque estava amarelado. Esse lado direito, as escolhas que o Vitor fez pro lado direito, expuseram o Flamengo, mas no primeiro tempo até que foi controlado. Agora, essa queda, segundo o Zinho, e eu concordo, vergonhosa no segundo tempo, esse nível de performance, eu acho que em alguma medida pode entrar na conta da altitude, mas toda não, né? Porque no começo do segundo tempo, o Flamengo já estava mal fisicamente, né? Eu vou aproveitar, vamos fazer ao vivo aqui um negócio. Tá passando aqui o Otero, né? O Otero que hoje foi titular. Otero, por favor, pode ser em português, teu português está afiado. Pode. Primeiro jogo como titular do Alcas, uma vitória histórica muito importante aqui contra o Flamengo. Quais foram os méritos da sua equipe aqui hoje? Na verdade, a gente está muito feliz pelo resultado. A gente sabia que para eles ia custar muito a altitude. E foi isso, na verdade, que a gente aproveitou, tentou os laterais jogar o mais rápido possível. A gente tomou um gol, um golaço, né, do Flamengo, mas a gente não abaixou os braços e continuamos atacando até que, obviamente, eles sentiram no final e a gente conseguiu ganhar a partida. E, Otero, vocês esperavam um Flamengo mais agressivo em campo? O Flamengo sempre é agressivo, né? Flamengo é Flamengo, a gente tem que respeitar isso. A história dos jogadores também, individualmente, são muito bons. Mas a gente sabia que se a gente respeitasse eles muito, eles iam passar por cima da gente. Então a gente admira eles, mas a gente tentou em respeitar dentro do campo e a gente fez isso e conseguiu ganhar. E chamou a atenção que no segundo tempo vocês conseguiram furar a linha defensiva do Flamengo várias vezes, e não só pelos lados, começou a entrar por dentro, pelo meio essa bola, e foi assim que o Alcas construiu a vitória, né? Sim, porque pelas laterais a gente não está conseguindo jogar na área, a bola na área, estavam defendendo muito bem pelas laterais. Aí o treinador nosso, o Farias, começou a falar para a gente tabelar pelo meio e tentar atravessar essa linha. E incluso o segundo gol que a gente fez foi assim, só que foi falta no meio do campo. Mas a gente está muito feliz pelo resultado. Só para fechar, no começo, quando estava 0-0, quase saiu um golaço bem tipo Rômulo Otero, mesmo na cobrança de falta, né? Sim, eu estou treinando bastante aqui pelo tema da altitude, que a bola viaja mais, às vezes cai mais rápido. Não deu, mas muito feliz pelo resultado e pela vontade do time inteiro. Obrigado, boa sorte, tá? Tá aí, Rômulo Otero, né? Jogou no Atlético Mineiro, jogou no Corinthians, bate muito bem na bola. Mas é isso, me chama muito a atenção a queda de rendimento como um todo no segundo tempo. E não acho que seja só na conta da altitude, não. Os erros defensivos que o Flamengo teve na segunda etapa chamaram muito a atenção, companheiros. Zupac, Lili, bom trabalho para vocês aí, boa noite. A gente estava falando, você falou muito do olhar, né, Zupa? Aí eu queria até perguntar para a Lili, para ela revelar um pouquinho para a gente, como é que aconteceu pós-discussão? Porque a gente tem... Diga, pode falar, Zupac, chegou gente aí, né? Jogadores do Flamengo chegando aqui. Vamos lá, depois a gente fala aqui, vamos lá. A gente consegue conversar com algum deles? Quem fala com a gente, Nilson? Léo Pereira, Ailton? Cebolinha fala com a gente? Ninguém quis falar? Alguém vai parar aqui para falar com a gente? Ah, bom, é isso. A assessoria informou que espera que algum jogador pare, né? E eles
Pelo que eu vi, a assessoria deixa à vontade para falar. Ayrton Lucas, Léo Pereira, o Everton Cebolinha que não quis falar, a gente continua esperando. O Edu estava questionando a Lili, né, Edu? Segue aí com a pergunta, Edu. Vou traçar uma estratégia aqui, porque eu já também fiquei muito aí nessa zona mista. Eu sei como é que faz. Eu vou... suave, hein, porque não tem ninguém apertando. Essa aí tá linda, maravilhosa. Opa, a gente já passou aperto Já passamos muito aperto de Lili também, Zupac, mas Tá cotovelo. eles merecem esse conforto aí um pouquinho maior. Ô, Zupa, enquanto você fica na marcação ali, pode ficar à vontade, porque vocês não perdem jogadores. Eu vou fazer a pergunta, a Lili responde, mas se tiver, podem parar de responder e vamos para a entrevista. Como é que foi o pós-discussão? Porque vocês falaram dos olhares. O repórter no campo, mesmo que a câmera não esteja focando, você vê o comportamento e ouve. Como é que foi o pós-discussão Gabigol e Everton Cebolinha? Você conseguiu ver alguma coisa? Eles se falaram depois? Até para o torcedor que está acompanhando, ter um pouco mais de informações para não ficar aquela situação, eles estão falando muito desse lance, mas para complementar e ouvir todos os lados. Lili? Eu vi, Edu, vi desde o início, eu vi que a todo momento o Gabi, ele pedia, ele estava ali ao lado do Cebolinha e pedia a bola, e como essa bola não chegou na hora que ele não conseguiu a bola, ele, enfim, brigou, fez alguns gestos ali, e o Cebolinha discutiu ali com ele, então teve um embate ali, uma discussão entre os dois, tanto que no lance seguinte saiu o gol, os dois ainda estavam ali discutindo, um virou a cara para o outro e continuaram a andar pelo gramado, e aí acabou saindo o gol. Mas eles ficaram ali trocando farpas durante alguns segundos, vamos assim dizer. Vamos lá, Lili. Marinho. Marinho, hoje titular da ala esquerda do Flamengo. Queria saber se você foi surpreendido pela maneira que você foi escalado, se te pegou de surpresa, como é que você viu essa oportunidade em um jogo de Libertadores? Boa noite, né? Na verdade, não foi surpresa porque os últimos treinamentos, nas 2 últimas semanas, eu estava treinando ali, né? Então não foi surpresa. A gente sempre, mesmo não estando adaptado muito naquela função, mas eu acho que eu consegui, dentro do possível, tentar o máximo fazer o meu melhor ali, sempre com a ajuda do Fili, né? O Felipe sempre estava conversando comigo, eu falei, você é o cara que me orienta. Até no primeiro tempo a gente estava muito bem ali, né? Logo no início a gente acabamos logo tomando o gol do empate. E logo em seguida também eu acabei saindo. Mas foi uma derrota que a gente sabe que nesse início é um pouco chato, né? A gente perder. Mas agora a gente vai ter o jogo agora pelo Campeonato Carioca, é uma final. Então a gente tem que já virar a chave, se concentrar. Algumas coisas que a gente errou hoje aqui, que a gente não pode errar domingo. E no próximo jogo da Libertadores vai ser em casa, diante do nosso torcedor. Então a gente já tem que começar a reverter também e começar a somar. Marinho, você se sentiu à vontade jogando nessa posição hoje? Você acha que, de repente, uma outra posição valorizaria ainda mais o seu trabalho em campo, finalização? Eu fico feliz pela oportunidade. Eu acho que isso é o que eu venho fazendo, venho treinando nessa posição de ala. É diferente para mim, mas eu treinei, então não foi surpresa eu jogar ali por uma escolha hoje, né? Então eu já vinha treinando assim nessas 2 semanas, sempre procurando aprender, né, com o Fili, com o Ayrton, que hoje é o titular da posição. E dentro do possível eu tentei fazer sempre aquilo que foi pedido, né, nos treinamentos, vinha treinando bem também. E eu acredito que eu fiz um jogo meio regular, não fui um cara que eu consegui ali marcar, eu consegui ali ajudar, apareci na frente uma vez ou outra. É uma pena a gente ter saído com esse resultado negativo, mas a vida segue. A gente tem que jogar final domingo e depois a gente vai ter a oportunidade de jogar Libertadores diante do nosso torcedor, o jogo em casa, e a gente precisa somar. Você acha que a queda de rendimento no segundo tempo hoje se deve muito à altitude ou teve algum desajuste técnico e tático também? Não, é sempre difícil jogar aqui. A gente sabe que jogar aqui não é fácil, né? A gente sabe que as equipes aqui também, muita gente não conhece essa equipe, mas a gente sabe que tem vários jogadores, já joguei contra 2, 3 jogadores aí que jogavam na LDU, tem muito jogador de qualidade, talvez o nome deles muita gente não conhece. Eles jogaram em casa também, tem a questão da altitude, mas também isso não é desculpa. A gente criou algumas oportunidades, eu acho que a gente poderia ter definido melhor no último passe, e talvez a gente sairia daqui com um resultado melhor do que a gente tá saindo com essa derrota. Seu nome nas últimas semanas teve linkado a outros clubes. Você fica ou você sai?
o meu nome tá aí já desde janeiro, né? Então, minha cabeça aqui, meu pensamento é aqui. Continuar trabalhando, independente da posição. Tenho treinado bem e é isso que eu levo. O meu trabalho, minha dedicação. E vamos que vamos. Obrigado, Marinho. Valeu. Amigos, Marinho. Tá tentando buscar muito dessa explicação. Ozinho, e aí, essa avaliação? Você vê que ele falou sobre ter treinado nessa posição, né? Isso até é uma coisa que os jornalistas acabam não entrando para acompanhar o treino, também tem isso, que aí levanta o questionamento. Sim. Mas, te convenceu ele nessa posição, Ozinho? Não, assim, eu gostei, né, do Marinho parar, atender, né, num momento difícil não é fácil, é bem coerente o que ele fala, né, ele tá tentando se adaptar e se entregando, se doando, eu vi isso, ele se doou mesmo, se entregou, tentou, tem ali atrás dele um cara muito experiente para ir controlando e direcionando ele, que é o Felipe Luiz, e ele disse isso na entrevista, mas ele fica nitidamente desconfortável, né? Porque a gente viu o Marinho ser escolhido o melhor jogador da Libertadores de 2020 pelo Santos, jogando pelo lado direito, né? Trazia para dentro, batia, era o mini míssil aleatório do Marinho. Achei até que no jogo ele tentou fazer isso, mas só que pelo lado esquerdo fica um pouco torto. Enfim, é um jogador que está se dedicando, está se entregando, mas não é a dele, não é a posição dele. Vamos voltar para Quito, sempre naquele nosso tratado, Zupac e Lili, chegou alguém, aquela bagunça, tamo junto, aquele bololô. A pergunta que eu faço para vocês é de um tema que a gente falou aqui. Dois caras que sempre ficam naquela discussão, foram pro banco, mas tem que jogar. Everton Ribeiro e Gabigol, que não foram bem. Num jogo como esse, eram os caras para puxar a carroça, né? São os carros-chefes dessa brincadeira. Como é que vocês viram a atuação dos dois e o clima envolvendo o Everton Ribeiro pré-jogo, agora pós-jogo e também Gabigol, Lili e Zupac? Primeiro sobre o Gabi, até estava falando com o Zupac, né? Seria uma oportunidade, não que o Gabigol precise demonstrar algo, né? Ele já é um craque, isso a gente sabe. Mas nessa disputa, entre aspas, de posição com o Pedro, hoje talvez seria uma oportunidade, né, de ser mais acionado, de aparecer mais, mas não aconteceu, né, Zu? Não, nem acho que ele tenha ido mal. Eu acho que o Gabriel teve uma atuação discreta. Acho que em alguns lances, não só o lance do Everton, ele poderia ter sido melhor acionado, mas foi uma atuação discreta. Se ele entendia que o jogo de hoje era vital para ele se justificar como o 9 titular, isso não aconteceu. Acho que essa disputa ainda vai ficar aberta e até a maneira que o Vitor Pereira trabalha vai fazer com que ele escale um ou outro. Então acho que o Gabriel teve uma atuação discreta. O Everton Ribeiro, eu até gostei no primeiro tempo, eu acho que dentro dessa ideia de controlar o jogo através da posse para não sofrer com a altitude, ele controlou bem. Não foi um jogador incisivo, mas controlou o jogo. No segundo tempo ele caiu demais. Assim, dados os momentos do segundo tempo, ele estava andando em campo, assim. Inclusive o gol da virada, se eu não me engano. Não, o gol de empate do Alcas nasce de um passe, assim, displicente dele, uma perda de posse displicente dele, que vira o contra-ataque do Alcas. O Wesley, que é o ala, estava espetado, a bola vai nas costas do Wesley, que ele estava voltando, o Pablo não deu o bote, e o Castilho fez o gol. Acho que o Everton Ribeiro, no geral, não atuou bem. E aí depende muito do que o Flamengo quer do jogo. Porque, por exemplo, para domingo contra o Fluminense, o Everton Ribeiro não tem que jogar, na minha opinião. Porque, assim, já até falamos isso hoje mais cedo no F90. O Vitor Pereira entende que enfrentar o Fernando Diniz é o maior desafio que ele tem no Brasil. É o técnico que mais exige dele. E ele sabe que sem intensidade máxima, ele não enfrenta time do Diniz. Ele sabe disso. E o Everton Ribeiro, nesse modelo, não entrega isso, né? Então, assim, nesse modelo de jogo que o Flamengo tem que executar domingo, eu vou de Matheus França e não vou de Everton Ribeiro. Achei a atuação dele hoje um pouco abaixo, e acho que com todo mundo disponível, com a Arrascaeta de volta, com o Gabriel, com o Pedro, até com o Bruno Henrique e tal, se ele tem que escolher o primeiro dos craques para tirar, esse primeiro hoje, infelizmente, é o Everton Ribeiro, porque ele é um excelente jogador, mas dentro daquilo que o Vitor Pereira quer do time, não dá para botar todo mundo e acaba sobrando primeiro pro Everton, que, repito, hoje acho que foi regular para bom no primeiro tempo e foi muito mal. Ele desapareceu do jogo na segunda etapa e saiu com muita justiça.
Ô, Pascoal, deixa eu aproveitar. Ó, Lili, Zupac, gritem assim que aparecer. Nós estamos vendo vocês também aqui, porque vocês têm prioridades. E prioridade aqui com a gente. Ô, Pascoal, olhar para o Gabigol, eu acho que foi uma escolha dele, e você, o Zinho falou disso, você também, ele vai brigar por essa posição, e aí a gente avaliou muito dele. Mas o Everton Ribeiro tem explicação para uma queda de rendimento acentuada como essa? Eu acho que às vezes o jogador perde um pouco aquela volúpia de jogar. Pô, ele foi para a Copa. Sim, mas aí no Flamengo, a primeira situação que teve para trocar um jogador do meio campo, botou um zagueiro. Quem sai? Everton Ribeiro. Vai precisar colocar mais um volante. Quem sai? Everton Ribeiro. Vou colocar mais um atacante. Quem sai? Everton Ribeiro. Sempre é o primeiro nome, sempre foi o primeiro nome para ser tirado de campo. Ou não escalado pelo Vitor Pereira. Então isso, de repente, para o jogador, cria um impacto. Mas ele não quer jogar mais no Flamengo? Não, não é essa a realidade. É que ele sente que ele não tem a preferência do técnico. É só isso. Agora, quando vai jogar uma partida como essa, eu pensaria de forma diferente. Se o treinador me desse uma oportunidade e ele não está me dando oportunidade, eu faria o possível para mostrar para ele ao contrário. Eu joguei bem, agora tô querendo também. Porque você mostra para o técnico o que você está querendo. A atuação dele hoje foi abaixo da linha do razoável dele, do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro joga mais do que ele jogou hoje. Talvez ele não esteja se sentindo confortável com essa situação de banco de reservas. O mesmo vale para o Gabigol. O Gabigol não jogou bem, gente. Um dia, o cara que tem a qualidade dele, os números que ele tem, a história que ele tem no Flamengo, ele pode não jogar bem. Um dia pode não jogar bem. Acontece. Ninguém joga bem todo dia. E eu acho que hoje também o Gabigol não jogou bem. Vamos fazer o seguinte, tem um lance importante para a gente debater aqui, que é o gol anulado, né? Então, nação, essas foram aí as informações do Flamengo. Meu amigo, acabou a paciência. Como que pode poupar na Libertadores da América? Libertadores da América. Já começar com um time alternativo? Estreia do Flamengo? Já está classificado para as oitavas? Para chegar com um time alternativo? É complicado. Nós vamos ver hoje aí o Fluminense jogando. Ele vai jogar com o time titular e com estreia de Marcelo. E como que pode o Flamengo ir para campo com um time alternativo? O que o Vitor Pereira está pensando que é a Libertadores da América? Perdemos 3 pontos. 3 pontos importantes. 3 pontos que, meu amigo, podem fazer falta lá na frente. Agora vamos ver o que o Vitor Pereira vai fazer e o que vai acontecer com o Flamengo, meu amigo, porque tá difícil. Já começar perdendo para o Alcas, que todos apontavam o Flamengo como grande favorito, porque o Alcas não tem tradição na Libertadores. Agora vamos ver o que vai acontecer. Gostaria que você participasse, escreve nos comentários e a gente se vê aí no próximo vídeo.